O ser humano, ele começou, né, com a preservação da natureza. Os primeiros relatos, né, de áreas protegidas, ela já começa na Europa, na Idade Média, com a criação das áreas de reserva da realeza. Então eram áreas que eram criadas para poder conservar o animal que tinha dentro da área. Não era conservar a área, especificamente a área, mas sim conservar o animal para a realeza poder caçar esse bicho. Então, na verdade, o primeiro relato, né, de área protegida já vem dessa época, que são as reservas da caça da realeza. A palavra parque também já vem daquela época, né, que dizia o seguinte: era uma área onde os animais poderiam viver na natureza sob a responsabilidade do rei. A unidade de conservação, propriamente dita, ela já começa há bastante tempo atrás, né, com a criação do Parque Nacional de Yellowstone, que fica nos Estados Unidos, em 1872. Bastante tempo atrás já, né? Mas era um conceito muito raso ainda. Alguém que já ouviu falar de Yellowstone? Sim. Já viu o Zé Colmeia? É o Parque do Zé Colmeia. Só pra gente se situar. E aí o parque foi criado em 1872 a fim de promover o que? A conservação das belezas cênicas e dos recursos naturais. Somente isso. E aí em 1898 foi criada uma outra unidade de conservação, já na África do Sul, chamado Parque Nacional Kruger, também com o intuito da conservação das belezas cênicas e dos recursos naturais, mas o principal motivo da criação, então ele já foi reformulado, já foi melhorado o conceito, né, da primeira unidade. Foi para proteger os grandes animais que estavam sendo dizimados na África. Então eles criaram a área para proteger todos os recursos naturais e também proteger principalmente os animais que estavam sendo mortos. Aqui no Brasil, começou um pouquinho depois, começou em 1937, com a criação do Parque Nacional do Itatiaia, mas a gente para pensar, né, por que o Brasil começou tão tarde, né, com tanta coisa, né, para se preservar? É justamente por isso, né, o Brasil demorou tanto, porque tem bastante coisa, né, ainda tem bastante coisa. Mas se a gente voltar na história, 4 anos após a criação do Parque Nacional de Yellowstone, que foi em 1872, um engenheiro brasileiro chamado André Rebouças, ele era abolicionista e engenheiro, né? Ele propôs a criação de 2 unidades, uma chamada Ilha do Bananal, que fica na região do Rio Araguaia, e o Parque Nacional das Sete Quedas, que fica na região do Rio Paraná. Essas 2 unidades elas foram criadas, mas não naquela época. Elas foram criadas, a Parque Nacional do Araguaia foi criado em 1959 e Parque Nacional das Sete Quedas em 1961. E aí a gente para pensar, poxa, né, que bom, né, criou uma unidade de conservação. E aí o que acontece? É necessário o progresso, a gente crescendo, a gente precisa de energia. Para ter energia a gente escolheu como fonte principal, né, de energia a usina hidrelétrica. Em 1980 foi criada a usina de Itaipu e aí destruiu o parque, que foi criado em 61. Virou a represa do parque. Então se cria e depois destrói. E aí depois foram criadas várias outras unidades de conservação. Foi igual eu falei, em 1937, Itatiaia. Aqui alguém conhece Itatiaia? Conhece? Fazer já um merchan, a gente vai levar um grupo agora em outubro para lá, quem quiser conhecer, serão muito bem-vindos, tá? Aí depois vieram outras unidades de conservação. Em 79 foi criado Serra dos Órgãos, foi criado o Parque Nacional do Iguaçu. Então, já que está no embalo, vamos fazer um monte, né? Parque Nacional da Serra do Mar, Parque Estadual da Serra do Mar. Maior unidade de conservação que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia de tamanho. Cada lugar que a gente vai, porque o parque, por ser tão grande, ele é dividido em vários núcleos. Aqui é uma placa antiga que só tem 8 núcleos, agora já tem 10. Então eu vou falar que é aproximadamente 330 mil hectares. Ali ele pode falar uma outra coisa, um outro parque eles vão sempre falar outra coisa, porque nunca tem um número
Certo, então eu falo que é aproximadamente 330 mil. Aí vocês vão falar assim, mas puxa, o que é um hectare, né? Não dá pra gente saber, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, né, o que é hectare. O hectare, a gente que é brasileiro conhece bem, um campo de futebol. Aproximadamente um campo de futebol é um hectare. Aí é difícil a gente imaginar, né? 330 mil campos de futebol. É muita coisa? Quem mora aqui em São Paulo? Sabe quantos hectares tem São Paulo? Aproximadamente 175 mil hectares. O parque tem 330. Só para a gente entender o tamanho. Ele começa lá no sul do estado, tá? O núcleo Itariú, aí vem o núcleo Curucutu, aí o núcleo Tutinga Pilões, São Sebastião, Caraguatatuba, Santa Virgínia, núcleo Cunha, Pissinguaba. Tá faltando os dois novos, que é o Restingas de Bertioga e Padre Dória. O parque ele foi criado a fim de promover também a conservação dos ambientes naturais, dos recursos naturais, e também aqui é o berço das águas. Olha esse rio aqui, ó. É um dos principais afluentes do Paraíba do Sul, que abastece boa parte do Vale do Paraíba e boa parte do estado do Rio de Janeiro. Tá? A gente vai para o sul, a gente tem o Rio Pilões, a gente tem o Rio Imbu, que abastece, o Rio Imbu, boa parte dele vai para a represa de Guarapiranga. Então, aproximadamente 5 a 6 milhões de pessoas, o único rio abastece porque ele vai para a represa e acaba. E aí a gente pega o Rio Pilões, que vai para a região lá de Itanhaém, que também milhões de pessoas. Existem dois tipos de unidades de conservação. Essa que a gente está aqui é uma de proteção integral. Qual que é a diferença de proteção integral e a outra que é a de sustentável? A de proteção integral a gente pode utilizar os recursos naturais de uma forma indireta. Aí a gente para pensar como uma forma indireta? Através da educação ambiental, através do ecoturismo, através da pesquisa científica. A de uso sustentável, a gente pode utilizar os recursos naturais de uma forma direta. Então a gente tem as reservas extrativistas, a gente tem as áreas de proteção ambiental, tá? Aqui a gente vai fazer duas trilhas hoje, tá? Trilha das Cachoeiras, a gente está aqui. Então a gente vai margeando o Rio Paraibuna até uma cachoeira que é muito bonita ali embaixo, e aí a gente entra para ir conhecer o complexo de cachoeiras do Piranguinho. São várias quedas uma atrás da outra. Eu acho que vocês vão gostar. Aí assusta, né, um pouquinho a distância, mas galera, é bem sossegado. Boa parte desse trajeto aqui a gente vai fazer por uma estrada onde passa carro mesmo. Só na hora que chegar aqui nessa cachoeira a gente vai entrar na mata e vai fazer uma trilha mesmo. Depois a gente volta pra cá e vai conhecer a trilha do Rio Paraibuna. Uma trilha de 1.700 metros, então é bem tranquilo. Tá? O conceito de unidade de conservação, pessoal, ele foi mudando de tempos em tempos. Hoje o conceito é o quê? A unidade de conservação ela é criada e administrada pelo poder público. Quem administra as unidades de conservação aqui do estado de São Paulo é a Fundação Florestal, que é um órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. Quem administrava antigamente era o Instituto Florestal, que é o IF, mas o IF é um órgão de pesquisa, então ele não estava conseguindo administrar as unidades, fazer a gestão e ainda fazer a pesquisa científica. Então a Secretaria do Meio Ambiente falou, não, vamos criar uma outra empresa para poder administrar. Então quem administra as unidades de proteção integral aqui no estado de São Paulo é a Fundação Florestal. São aproximadamente 48 unidades de conservação de proteção integral, totalizando quase 1 milhão de hectares de áreas protegidas. É muita coisa mesmo. Aí você pega as outras unidades de conservação que são administradas pelo Poder Federal também, são mais de 60 unidades de conservação, então é bastante coisa. É isso. Vamos agora parar de falar um pouco. Falando até amanhã? Não, agora parei. Então tá bom. Se jogar?
Eu já postei.